Nas aulas anteriores, nós estudamos os tipos de sujeito, então nessa nós estudaremos os tipos de predicado. Na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de predicado. Então, como está descrito aqui para vocês, o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o predicado mesmo? É tudo aquilo que eu declaro sobre o meu sujeito. Então, o sujeito é o ser sobre o qual eu faço uma declaração, ou seja, que eu falo de algo, é de quem eu falo na frase, que pode ser uma pessoa, um objeto, um animal, e o que eu falo desse alguém, dessa coisa, desse objeto, desse animal, é o meu predicado. Aí, então, na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de predicado. Então, vamos ver cada um deles. O predicado verbal, ele recebe esse nome, ó, verbal, por causa do verbo. A palavra mais importante dentro do meu predicado vai ser sempre um verbo de ação. Então, se eu for olhar aqui para o meu exemplo, ó, ele não comprou aquele carro. Ele é o sujeito. O que eu estou falando do ele? Que ele não comprou aquele carro. Então, tudo isso daqui é o meu predicado. E a gente chama ele de predicado verbal, porque a palavra mais importante dentro desse predicado é o comprou, que é um verbo, que indica ação, que indica movimento. Já o predicado nominal, ele não vai ter o verbo como a palavra principal, ele vai ter um nome. Esse nome geralmente vai ser um adjetivo, uma palavra que vai indicar estado, qualidade, característica, que é chamado de predicativo do sujeito, que é aquela palavra que vai dar um estado, uma qualidade, uma característica, aquela palavra que vai estar ligada ao sujeito. Olha aqui o exemplo. O rapaz estava preocupado. O rapaz é o meu sujeito e o estava preocupado é o meu predicado, tá? Então, aqui dentro do meu predicado, a palavra mais importante não é o verbo estava, é o preocupado. Porque se eu eliminar o verbo aqui, eu ainda consigo entender o sentido da frase, o rapaz preocupado. Então, eu consigo compreender que tem um rapaz preocupado aí na situação. Então, a palavra mais importante dentro de um predicado nominal é sempre o nome, é sempre o predicativo do sujeito. Geralmente, é um adjetivo que vai indicar estado, qualidade, característica, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês os verbos de ligação, porque no predicado nominal, esses verbos que vão indicar estado, qualidade, característica, que não vão ser tão importantes, são os verbos de ligação. Então, geralmente isso vai acontecer com o verbo ser, o estar, o permanecer, o ficar, o continuar, o tornar. Eu fiquei doente, eu permaneci calada, eu estive ausente, tá? Então, a gente vai perceber, então, aí na colocação da frase. É claro que há outras possibilidades, além dos verbos de ligação, eles também podem ter outros significados, né? Eles também podem estabelecer significados de ação, de movimento, dependendo do contexto. Tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês se habituarem com os verbos de ligação, vão ser esses verbos que indicam estado, qualidade, característica, diferente dos verbos de ação. Então, o predicado verbo nominal, olha que interessante, ele é verbo nominal, não é verbal nominal, tá? Você tentem o nome para vocês não escreverem errado. Mas por que ele é chamado assim? Porque ele vai ter 2 núcleos, ou seja, 2 palavras importantes. E uma dessas palavras importantes vai ser o verbo e a outra vai ser o nome, por isso, verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal, ele tem ao mesmo tempo 2 núcleos, aí, 2 ideias. Uma ideia responsável ali pelo verbo de ação e outra ideia responsável ali pela qualidade característica, representada por esse nome. Olha o exemplo. Nós voltamos da excursão cansados. Nós é o meu sujeito e voltamos da excursão cansados é o meu predicado. Se eu for olhar para dentro do meu predicado, o verbo voltar da excursão é fazer um movimento, fazer uma ação. Mas também eu tenho a ideia de que eu voltei cansado, de que eu estava cansado. No caso aqui é o nós estávamos, né, cansados. Então nós temos 2 ideias. Nós voltamos da excursão, que indica ação, e nós voltamos cansados. Então na primeira ideia, a palavra mais importante é o verbo e na segunda é o cansados. Então, por isso que nesse predicado nós temos aí 2 núcleos, 2 palavras importantes, tá? Então, por isso que é chamado de predicado verbo nominal. Então, vamos para os exercícios. Aqui nos exercícios, vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão classificar os tipos de predicado das orações. Então, vou fazer o primeiro com vocês aqui para que vocês aprendam a fazer essa análise. Então, primeira coisa, identifica qual que é o predicado da frase.
aquela menina é extremamente linda. De quem que eu tô falando? Daquela menina, né? Então, o aquela menina é o meu sujeito e o é extremamente linda é o meu predicado. Então, vou me atentar ao predicado. Dentro do meu predicado, eu tenho um verbo de ação, de movimento, ou eu tenho um verbo que indica estado, qualidade, característica. A primeira coisa também é observar qual que é o verbo. O verbo aqui é o verbo ser, que está conjugado no presente, que seria eu sou, tu és, ele é. No caso, ela é, né? Aquela menina é. Então, esse é o verbo, tá? E o verbo ser, em geral, como eu coloquei aqui para vocês, ele é um verbo de ligação, não indica movimento nem ação. Então, olha lá. A palavra mais importante dentro do meu predicado é o nome, que é o adjetivo linda. Então, aqui na frase 1, nós temos um caso de predicado nominal. Então, a resposta correta é a letra B. Os meninos chegaram cansados do jogo. Então, qual que é o meu predicado? Chegaram cansados do jogo. Qual que é o meu verbo? Chegaram. Chegar indica uma ação? Indica chegar do jogo, né? Tem movimento. Mas também tem a ideia de chegar cansado, de estar cansado. Então, aqui nesse predicado, eu tenho duas ideias: que os meninos chegaram do jogo e que os meninos estavam cansados. Então, eu tenho duas ideias. Então, eu tenho um caso de predicado verbo nominal. Então, assim que vocês vão fazer essa análise, tá bom? Espero ter ajudado e dúvidas a gente vai tirando ao longo das aulas.